homem perdeu a sua identidade e agora teve que sair do jardim, teve que ser expulso da presença de um Deus santo. E agora? O que fazer? Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui novamente. Estamos na nossa aula de número 9. Jesus, o Holocausto Perfeito. Nessa aula de número 9 da nossa revista Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Antes de mais nada, da gente entrar na nossa aula, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Se você gostar das nossas aulas, deixe seu joinha, seu comentário, e que o nome de Deus venha a ser louvado e exaltado todos os dias. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Jesus, ao nosso querido Espírito Santo. Nessa nossa aula de número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito, o nosso texto áureo está no livro de Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 10, onde diz assim: no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. A nossa verdade prática diz assim: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito, eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. A nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Levítico, primeiro do versículo 1 ao 9. Os nossos objetivos específicos das nossas lições diz assim que o holocausto é o sacrifício mais antigo. Discutir a respeito do holocausto na história de Israel e compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. O nosso ponto central da nossa lição, que é bom a gente frisar aqui, diz assim: os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. Muito bem, o nosso comentarista escreveu na nossa introdução, falando a respeito de holocausto, onde diz assim: ele sabia que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor, e definitivamente não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. O nosso ponto de número 1 vai falar o holocausto, o sacrifício mais antigo. Diz assim a nossa lição: o holocausto não foi estabelecido por Moisés e nem surgiu durante a peregrinação do Egito no Sinai. Praticado desde Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. O nosso ponto de número 1 vai dizer a respeito da definição do holocausto. A gente vê lá o termo em hebraico que diz para a gente ascender ou ir para cima. A gente sabe muito bem no nosso ponto de número 1, segundo parágrafo, vai dizer assim que o holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto do Antigo Testamento. O holocausto era um sacrifício totalmente queimado a Deus, ou seja, o animal era morto, era derramado sobre o altar, a sua carcaça era totalmente queimada. A gente sabe que quando surgiram os holocaustos era o pagamento pelo pecado. Muito antes de Moisés receber as leis de Deus, como a gente está escrito na nossa lição aqui, já era prática oferecer holocausto a Deus. O holocausto deveria ser com um animal sem defeito que serviria como substituto, levando o pecado da pessoa que a oferecia. Ou seja, todos os dias era oferecido holocausto a Deus. Aí o homem
pecava todo dia, e todo dia o homem carecia e precisava do perdão de Deus. A gente vê no livro de Levítico, onde a gente está estudando, que havia regra para tudo, para os utensílios, para as pessoas, para as vestes, para o local, os instrumentos, os animais, a hora, né? Tudo era regulado pela lei do holocausto, que tinha que ser tudo com excelência, para que não fosse oferecido nada indignamente à glória de Deus. O nosso ponto de número 2, a nossa lição, vai dizer a respeito dos objetivos do holocausto. 2 eram os principais objetivos do holocausto. O primeiro, tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada, conforme lido. A gente sabe que no Antigo Testamento o holocausto era a posição de reintegração do homem à presença de Deus, ou seja, o holocausto era oferecido como oferta pelo pecado, culpa e gratidão a Deus, conforme a gente leu na nossa lição. A gente sabe que Deus é justo e o pecado tem que ser punido, conforme a gente vê lá atrás. E o sacrifício, o amor por Deus nos amar, ele permite o sacrifício, a morte de um substituto inocente, sem defeito, para morrer em lugar do pecador, para ser oferecido e os pecados do pecador ser perdoados. O holocausto mostrava que o ser humano entendia que ele era um homem pecador, que ele era um ser pecador, mas estava disposto a mudar. Ou seja, quando o homem oferecia o seu holocausto a Deus, era a mesma coisa que ele está falando: Deus, eu sou tão pecador, mas eu estou oferecendo porque eu tenho a intenção de mudar. A ideia de holocausto nunca foi matar animais, derramar sangue de animais. Não, o holocausto, a ideia de holocausto era sim salvar vidas, como a gente viu na nossa lição, salvar as pessoas, perdoar o pecado das pessoas de uma certa forma. Nosso ponto de número 3, a tipologia do holocausto. Diz assim a nossa lição: os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já estava sendo providenciada por Deus. Quando a gente vê essa série de holocausto, sacrificando animais para perdão de pecado ao homem, de uma certa forma a gente consegue ver que os sacrifícios de animais não conseguia aniquilar totalmente a culpa ou o pecado, E sempre que o homem precisava do holocausto, sempre o homem estava em pecado, pecando, pedia o seu perdão, aconteceria o sacrifício e logo ele pecava e precisava. E quando a gente lê na nossa lição, a gente sabe que esse sacrifício de animais, por ser tão inferior, não tinha totalmente como tirar o pecado do homem, ser perdoado, era como se encobrisse apenas o pecado. Mas a nossa lição diz assim, e a nossa própria palavra, se a gente olhar lá, quando falava na nossa lição a tipologia do holocausto, a gente vê que tudo isso aponta para um ser que iria chegar um dia, e esse ser, este homem, este Deus, iria perdoar definitivamente os nossos pecados. Ele ia assumir a causa que os holocaustos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não conseguia fazer. Este homem conseguiria, este homem poderia fazer, tirar todos os pecados do mundo, como nos fala o profeta. A síntese do nosso tópico primeiro diz assim: o holocausto é a oferta principal e mais antiga do Antigo Testamento. O nosso tópico de número 2 vai dizer assim: a oferenda de holocausto
pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento: patriarcal, mosaico e nacional. A gente lendo aqui no nosso ponto de número 1, no período patriarcal, a gente vê ali que era apresentada de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor, poderia ser considerada a mais antiga da história sagrada, né? Incluindo os sacrifícios dos patriarcas Noé e Abraão, como diz na nossa lição. Se a gente considerar uma coisa, desde Adão e Eva, né, quando Deus dá-lhes vestimento, quando o homem peca e cai, a gente vê que o homem vai se sentir envergonhado, né? O homem, quando viu que estava nu, né, quando ele olha para sua mulher, Eva, ele se sente envergonhado. Se o homem se sentia envergonhado quando olhava o seu companheiro, imagina quando Deus aparecesse, né? Quando Deus aparece, a gente vê que um animal é morto, é sacrificado para cobrir a vergonha, o pecado do homem. De uma certa forma, se considerarmos isto, a gente vai ver a mesma coisa fez Jesus na cruz do Calvário. Jesus, quando foi na cruz, foi morto, né, para tampar a vergonha do homem novamente, para colocar o homem direto na condição de filho de Deus. O homem peca, quando a gente olha aqui no nosso ponto de número 1, Deus providencia vestes para ele através do animal morto. E quando Jesus Cristo vem na cruz, novamente ele nos veste, ele consegue colocar em nós as vestes que o Pai olha, né, e pode ver, eles estão de vestes brancas através do que o meu filho fez por ele na cruz. Se a gente considerarmos isto, né, no tempo de Adão e Eva, né, isso representava também que Jesus viria e salvaria a humanidade, né, o serviço de pagamento para o pecado, conforme a gente estava falando, por mais que não esteja mencionado na nossa lição, né, especificadamente, provavelmente aconteceu ali o primeiro holocausto, né. Nosso ponto de número 2 vai dizer assim, no período mosaico, né. Mais abaixo na nossa lição vai dizer assim: quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria que ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidas. Um pouco mais abaixo, no outro parágrafo, diz assim: portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Como foi lido, a gente sabe que, apesar de ser uma tradição hebreia, o que a gente tem que entender é que a lei foi dada a Moisés, né? Quando a gente está falando no Antigo Testamento, né? No tempo da Antiga Aliança. Dessas alianças surgiram diversas leis dadas por Deus para perdão de pecados, para gratidão, purificação e tantas outras coisas. Ou seja, tudo isso para que o povo buscasse a ser santo, né, e se afastasse das idolatrias, como diz na nossa lição. A gente sabe que tudo era perfeito, o plano de Deus para a criação do mundo sempre foi perfeito. Só que Deus sabia que o povo ia se apostatar da fé, ia deixar a fé de lado. Aí o Senhor chega e dá leis ao povo no Antigo Testamento para que eles se comportassem como a nação santa que esperaria o Messias. Através dessas leis, os homens, as mulheres, o povo iriam buscar a ser santo e se afastar das idolatrias. O nosso ponto de número 3, do nosso segundo subtópico, vai ser no período nacional. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. No final do nosso ponto de número 3, vai dizer assim: todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário e perfeito. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a gente vê que tudo isso apontava para o Cordeiro, Jesus Cristo, o nosso Mestre. Quando a gente lê Efésios e Pedro,
eles vão dizer para a gente que nós somos os sacrifícios agradáveis a Deus, né? Grandes homens de Deus alcançaram inúmeras vitórias, ofereceram holocaustos ao Senhor, mas isso tudo não era suficiente. Tudo apontava para Cristo. O plano perfeito era o Messias, né? A sombra que estava sendo feita ali atrás apontava para o Messias. Ou seja, tudo a gente pode dizer, a gente pode colocar que tudo isso era um sonho e passou a ser realidade quando o Messias assume a posição, né? Entenda, a gente tem que entender que os sacrifícios do Antigo Testamento, os holocaustos, eles não tinham como levar o homem à direção de Deus, né? Os holocaustos não conseguiriam colocar o homem na presença de Deus. Quando Adão e Eva pecam, né, eles passam a ser pecadores. Se Deus deixasse eles viver no jardim, né, estando na sua presença, seriam eternos pecadores. Mas a santidade de Deus tira o homem do jardim, e quando Jesus vai à cruz, Jesus consegue colocar o homem de novo à posição de um ser santo, um homem justificado por Cristo, e ele consegue chegar até a presença de Deus. E nisso o sacrifício de Deus acaba sendo perfeito. O plano perfeito seria executado. A nossa síntese, nosso tópico de número 2 vai dizer assim: o holocausto faz parte da história de Israel. Tópico de número 3 vai dizer assim: Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Diz assim: a fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas lhe foram necessárias. A primeira, a encarnação, o sofrimento e finalmente a sua morte e ressurreição. Quando a gente vê a encarnação de Cristo, no segundo parágrafo vai dizer assim: o Messias reconhece que através do salmista que os holocaustos são ineficazes em si mesmo para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como oferta, o ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Nosso ponto de número 2, o sofrimento de Cristo, vai dizer assim: assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos esses sofrimentos, angústias e dores. Mais abaixo do nosso ponto de número 2 vai dizer assim: Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, mas venceu e continuou como testemunha fiel, né? E poderoso nos céus, na terra e muito mais ainda no inferno. Nosso ponto de número 3 vai dizer assim: a morte e ressurreição de Cristo. No auge do sofrimento, Jesus Cristo, como o nosso perfeito holocausto, foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Jesus veio à terra como homem, teve fome, teve sede, teve canseira, né? Ele teve vontades como homem, mas em tudo ele foi santo, né? Não teve o pecado, mas em tudo ele foi santo. Pedro diz assim que ele foi conhecido como o Cordeiro Imaculado desde antes a fundação do mundo, sem mancha, sem contaminação, né? Como foi falado anterior, quando Jesus Cristo vem à Terra, né, tudo deixa de ser um sonho, tudo deixa de ser uma sombra, né? Quando Jesus vem, como diz a nossa lição, e encarna, né, como Cristo, como homem, aí ele reconhece, como diz a nossa lição, o mesmo Messias reconhece que através dos salmistas os holocaustos são ineficazes. E para juntar esses 3 pontos, eu gostaria de ler para a gente, deixar um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías de número 53, versículo 4, diz assim: ó, verdadeiramente ele levou as nossas enfermidades e sobre si sofreu as nossas dores, né? No versículo de número 5 fala assim: mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões, e moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O versículo 7 diz assim: e ele foi angustiado e aflito, e não abriu a sua boca, e como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos tosqueadores, emudeceu e não abriu a sua boca. Se a gente juntar esses três tópicos que a gente leu, a gente vai ver aqui, né, conforme foi falado, né, e quando a gente vê ele como nosso substituto, né, significa que o golpe tinha que ser para nós que merecíamos tão grande dor, né? E a gente vê que ele não tinha pecado, ele era santo, o pecador era nós, né? E quando acontece o sacrifício na cruz, né, ele consegue nos justificar, conforme foi falado ali no nosso ponto de número, no subtópico 3º, ele foi moído, né? O cordeiro, no passado, na antiga aliança, tinha que ser cortado em pedaços. Isaías diz assim que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ou seja, tudo o que aconteceu lá na cruz do Calvário, a gente pode resumir numa coisa: todas aquelas dores, os pecados, foi por mim, foi pela tua culpa, né? Quando o homem cai lá no Éden, para a gente finalizar nossa aula, quando Jesus quando Deus, o Espírito Santo, cria o homem, a gente já fica com uma dívida tão grande para com ele, né? Quando o homem peca, o homem passa a ser mais devedor ainda, né? A nossa dívida aumenta. Quando Jesus Cristo vem à cruz do Calvário e morre por nós, a nossa dívida aumenta muito mais, fica incontáveis, porque o homem estava caído e Jesus, através do seu sacrifício, como o perfeito holocausto, o plano perfeito da criação, o plano de tudo, o Deus que é o centro de tudo, consegue colocar nós de novo à presença do Pai, né? A santidade de Deus exigiu que o homem saísse da presença dele, por causa do homem ser pecador. Jesus Cristo desce à terra, morre por nós e consegue nos colocar à presença, né, de Deus de novo como filhos. A nossa conclusão da nossa aula de hoje, deixa eu deixar a nossa síntese do nosso tópico 3, que vai dizer assim: Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o sacrifício perfeito. Posso deixar para vocês dizendo assim, que nós estava perdido, o pecado entrou no mundo. Quando Moisés escreve para a gente em Gênesis 3,15, Jesus faz uma promessa que da semente da mulher iria vir um que esmagar a cabeça de Satanás, né? Quando Jesus encarna, e João, que entende bem o que é amor, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna, né? O sacrifício de Deus nos garante uma vida eterna com Jesus Cristo, com Deus Pai e com nosso amigo Espírito Santo. Vale a pena a gente procurar andar em santidade. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula. Que Deus possa abençoar vocês onde vocês estiverem e o nome de Jesus possa ser louvado. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.